Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Cláudio, da Igreja do Nazareno, Vale da Esperança. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Tenho uma palavra vinda da parte do Senhor, da sua palavra, da Bíblia Sagrada, para a sua vida e para o seu coração. E eu queria te convidar nessa hora a se assentar e abrir seu coração, abrir sua alma, seu espírito, para que Deus pudesse falar com você nessa noite. Para que Deus pudesse, em nome de Jesus, não só encher o seu coração, mas também transformar o seu coração. Mudar aquilo que precisa ser mudado nele. Mudar a sua vida, mudar o seu modo de vida, porque é isso que a Bíblia Sagrada, é isso que o Espírito Santo faz através da ação da Palavra de Deus na nossa vida. Quando nós permitimos, Deus muda a nossa vida e a nossa maneira de agir. E se você tem a Bíblia, se você está com ela aberta, ou se você tem o seu celular aí, a Bíblia no celular, eu te convido a abrir comigo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, lá no versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, diz o seguinte, Paulo dizendo, ele diz o seguinte, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Há um segundo texto, e é o texto principal que nós vamos ler, está lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram, aliás, o título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo, Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E a multidão, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Só até aqui, esse é um texto que talvez você conheça, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje, a igreja cristã comemora o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos nada mais é do que um domingo que antecede a Páscoa, um domingo que antecede a crucificação de Jesus. E no nosso calendário aqui, próximo final de semana é Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, então hoje é o último domingo, antes da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então hoje a igreja cristã, comemora o Domingo de Ramos, que nada mais é que foi o dia em que Jesus entra em Jerusalém, ou a última vez que ele entra em Jerusalém. Ele já havia vindo outras vezes em Jerusalém, já havia passado pela cidade, havia feito milagres ali, mas essa aqui é a última vez que ele vai entrar em Jerusalém. E é interessante a maneira como ele entra, porque as outras vezes que ele chegou, ele entrou como uma pessoa comum, mas dessa vez a sua fama era tanta, a sua fama era tal, né? O povo tinha um conhecimento tão grande dos milagres de Jesus, das suas curas, e de tudo que ele fazia, que Jesus foi recebido como um rei em Jerusalém. Ele veio montado em um jumento, não um cavalo branco, bonito, mas um jumento simples. E as multidões, elas colocam ali no chão ramos de palmeira, por isso Domingo de Ramos, os ramos de palmeira. Colocam também as suas vestes,
colocam ali tapetes e tudo que elas tinham para que o Senhor Jesus passasse. E isso era um simbolismo de como se recebia um rei. Como um rei era recebido numa cidade. Jesus é recebido então com um título de rei, Hosana ao que vem em nome do Senhor. A multidão recebe Jesus de uma maneira assim tremenda. Ele é recebido assim, aclamado como um rei. Porque essa multidão de Jerusalém, o povo de Jerusalém, estava à espera de um rei. Eles queriam um rei. Eles estavam sob o domínio romano, o Império Romano que governava tanto a cidade como o estado de Jerusalém, o país. E eles estavam loucos para ser libertos dessa opressão romana. E eles queriam um rei que fizesse isso, um libertador. Eles estavam esperando um libertador. E eles veem em Jesus esse libertador. Eles veem em Jesus, tanto o seu poder, como as suas palavras, como a sua maneira de ajudar pessoas. Eles veem em Jesus esse libertador, por isso que nos recebe como rei, achando que Jesus dali iria imediatamente para o palácio, iria ali tomar o trono, iria se sentar naquele trono, e criar ali dar uma liberdade a eles que eles não tinham naquele momento. Tirar eles da opressão romana. E Jesus não veio para isso. Ele não veio para ser esse tipo de rei. Ele veio sim tirar o homem da opressão, mas não a opressão romana, mas da opressão demoníaca, da opressão do pecado, da opressão das drogas e de tudo mais que oprime o homem. Ele veio para libertar o homem não de um estado, não de um país, mas libertar o homem das amarras da morte, das amarras do pecado, de tudo aquilo que amarra o homem. A Bíblia diz que os grilhões caem. Quando nós oramos, os grilhões caem. A Bíblia fala de um homem conhecido como o endemoniado gadareno, e esse endemoniado, a Bíblia diz que ele, mesmo que amarrasse ele com grilhões, às vezes ele era amarrado com grilhões, e os grilhões não podiam suportar a força daquele endemoniado. Mas quando Jesus liberta aquele homem, com 2 palavras, liberta aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem não precisa mais de grilhões, não há nada que prenda mais aquele homem, em nada, ele não tem mais opressão nenhuma, o diabo não o controla mais. A Bíblia diz que agora ele está ao lado de Jesus, assentado, em perfeito estado e em perfeito juízo, uma roupa limpa, uma aparência nova. E isso é o que Jesus faz. Ele veio para nos libertar dos grilhões do inimigo. Mas eu quero falar para você o seguinte: a multidão recebe Jesus, e recebe de uma maneira assim grandiosa. Só que a gente precisa tomar muito cuidado como nós recebemos Jesus. Como nós o aceitamos, como nós permitimos a sua chegada. Eu estou falando isso porque essa multidão que recebe Jesus e clama, e grita, Hosana, nas maiores alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor, uma música antiga que diz, mantos e palmas se espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Só que essa mesma multidão que faz tudo isso neste domingo, quando chega na próxima sexta-feira, essa mesma multidão, ou boa parte dela, vai gritar, crucifica-o, e que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Essa mesma multidão aqui que tira as suas vestes para colocar no chão, para que o rei Jesus passe, é a mesma multidão que responde a Pilatos, quando Pilatos diz, o que é que eu faço? Quem eu solto? Jesus ou Barrabás? E aí a multidão responde, queremos Barrabás. E Pilatos pergunta, e o que eu faço com Jesus? E a multidão diz, crucifica-o e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a mesma multidão que hoje grita Hosana, amanhã grita crucifica-o. A mesma pessoa que recebe Jesus, ela pode também expulsar Jesus da vida dela. Jesus foi expulso de algumas cidades. Jesus foi expulso da sua própria cidade. Foi levado ao monte e quase apedrejado. Jesus foi expulso da cidade de Gadara, onde ele liberta aquele endemoniado gadareno, pelo simples motivo que ele liberta aquele homem. E aquele espírito imundo que havia naquele homem, aquela legião que havia naquele homem, pede a Jesus que Jesus os mande para uma manada de porcos. E Jesus então atende o pedido. E eles vão para a manada de porcos, os porcos se afogam lá no rio, e os porqueiros e a multidão da cidade pede que Jesus vá embora. Uma das cidades de Samaria também não permitiu que Jesus entrasse na sua cidade.
Então nós encontramos muito isso na Bíblia. Gente querendo ver Jesus, gente rejeitando Jesus, gente que recebeu Jesus, não querendo mais Jesus, gente que diz Hosana e daqui a pouco grita crucificam. E eu queria falar um pouquinho hoje para você sobre isso. Nós recebemos Jesus. O que é que Jesus faz na nossa vida? Né? E depois, qual é a nossa atitude para com Ele? E eu queria falar para você quando você recebe Jesus. Hoje está muito fácil receber Jesus. Está muito fácil. Qualquer pessoa que você fale de Jesus, Jesus é muito bem recebido. Se você falar com uma pessoa, posso fazer uma oração em nome de Jesus? Claro! Pode fazer. Não tem problema nenhum. O nome de Jesus é muito bem aceito hoje no mundo. Muito bem aceito. Mas só receber uma oração de Jesus, só falar do nome de Jesus, ou só ter uma placa com o nome de Jesus em sua casa, ou um versículo no seu carro, não muda a sua vida. O que muda a sua vida, o que muda a minha vida, o que transforma a nossa vida, é eu receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Muita gente tem recebido Jesus, tem convidado Jesus para vir à sua casa, e coloca Jesus lá num dos quartinhos do fundo. No menor quartinho da sua casa, instala Jesus lá. E toda vez que ele precisa de Jesus, de um milagre, de uma cura, de uma bênção, ou de uma palavra de ânimo, então ele corre lá no quartinho e chama Jesus. Jesus, por favor, vem aqui, eu preciso disso, disso, disso. É assim que tratam Jesus. Alguém que fica lá no quartinho para uma necessidade. Não trata Jesus como Senhor, como Rei. Não recebe e não o coloca no lugar principal da casa. Eu quero dizer para você que Jesus entra em Jerusalém. E ao contrário do que o povo esperava, Jesus não vai para o palácio. Jesus vai para o templo. Jesus entra no templo. Presta bem atenção nisso. O primeiro texto que nós lemos foi exatamente sobre isso. Fala que o nosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo de Deus. Ou templo de habitação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi muito bem recebido, mas a primeira coisa que ele vai ao templo. Se você continuar lendo o texto, nós vamos encontrar o seguinte texto, depois do que nós lemos. Lá no versículo 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, olha que interessante, tendo Jesus entrado no templo, ou quando ele passa pelas portas do templo, quando ele entra na sua vida, a primeira coisa que Jesus vai fazer, presta bem atenção nisso, a primeira coisa que Jesus vai fazer é uma limpeza. Olha o que diz o texto. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos ali que vendiam e compravam. Também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A primeira coisa que Jesus faz quando nós permitimos que ele entre na nossa vida, ou que ele entre no templo da nossa vida, é uma limpeza. Guarda bem isso. Jesus não veio para ficar num quartinho. Quando ele chega na sua vida, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E quando Jesus entra, meu irmão, minha irmã, Jesus entra para fazer limpeza. Jesus é um Deus de conserto. E com esse conserto não é um conserto com C, que significa pacto, compromisso. Não. Eu estou falando de um conserto com S. Jesus é um Deus de conserto que entra para consertar o que está quebrado, para levantar o que está caído, para arrumar o que está desarrumado, para pôr no lugar o que está fora de lugar, para botar a casa em ordem. É isso que Jesus entra na sua vida, é a primeira coisa que ele começa a fazer, é botar a tua casa em ordem. Guarda isso. Jesus não entra e ele não começa a falar palavras doces no seu coração. Não, Jesus entra e a primeira coisa que ele faz no templo, ele não ora, ele não prega, ele não ensina, ele não cura. A primeira coisa é purificação. Diz que ele
ali, se você quer ter uma ideia do que era o templo naquela época, o templo em Jerusalém, como Jesus o encontrou nesse dia, é fácil você saber. Basta você ir ali na região do São Domingos, ali do Campo Belo, mais específico, Campo Belo, não São Domingos, Campo Belo, ou aqui próximo ao Balão do Laranja, tem as famosas Feiras do Rolo. Você dá uma passadinha por ali, que você vai entender mais ou menos o que era o templo de Jerusalém. Um lugar muito bonito, feito por Salomão, mas que com a ajuda e apoio dos sacerdotes da época, Anás e Caifás, as pessoas se instalavam naquele lugar, montando como uma feira, e ali elas vendiam de tudo. Elas vendiam pombos, para as pessoas que iam oferecer sacrifício no templo, elas ofereciam cabritos, cabras, carneiros, e todo tipo de animal, e elas vendiam farinha também, tudo relacionado ao templo, e diziam que tudo era para a glória de Deus, porque tudo aquilo era para sacrifício. Precisava? Sim, na época se exigia animais. Mas não era para ser vendido dentro do templo? Isso podia ser vendido na praça da cidade, ou em outro lugar designado? Não dentro da casa do Senhor. Não lá dentro. Havia lugar específico para isso. Mas com o apoio dos sacerdotes da época, porque eles tinham uma boa comissão dessas vendas, então isso se fazia dentro do templo. E a primeira coisa que Jesus faz, Jesus expulsa os que compram e os que vendem daquele lugar. Jesus expulsa os cambistas, porque muita gente vinha a Jerusalém, era um centro religioso grande, famoso, então vinha gente do mundo todo. E as pessoas vinham com seus dinheiros diferentes, e elas precisavam fazer uma troca de moeda. E os cambistas das casas de câmbio ficavam também dentro do templo. Deveriam estar lá na praça da cidade, mas não estavam. Estava dentro do templo porque também os sacerdotes recebiam comissão. E ali, e há outros textos que falam que pessoas usavam o templo como passagem. Era um lugar grande, e as pessoas que estavam do lado de cá do templo e queriam chegar no outro lado da cidade, tinham que dar a volta. E muitas pessoas usavam o templo como uma passagem. E ali elas carregavam vasos e carregavam mercadorias, passando pelo meio do templo e saindo do outro lado. Jesus também expulsa. Outros textos confirmam isso aqui. Há um outro texto que fala que Jesus, inclusive, fez até um chicote. Não sei se para bater nas pessoas, acredito que não, mas talvez para expulsar os animais. Ou até para impor sua autoridade. Ele chega e chega chegando, e chega limpando, e chega expulsando. É assim que Jesus vai chegar na minha vida e na sua vida. Ele chega limpando a nossa vida. Ele chega tirando aquilo que não presta, aquilo que está errado, aquilo que não faz parte do templo, porque agora é templo do Espírito Santo, não é mais meu. Nós lemos lá que agora não somos mais de nós mesmos, fomos comprados por preço, então não nos pertencemos mais. Quando eu entendo que Jesus pagou o preço na cruz por mim, morreu por mim, pagou uma dívida impagável que eu tinha, então agora eu não me pertenço mais. Tudo que eu tenho agora não é mais meu, é do Senhor. É dele agora. E a Bíblia diz que ele chega limpando esse lugar. E vai tirando tudo, expulsa um, expulsa o outro, limpa o outro, tira tudo. E deixa tudo arrumado. E ele começa então a limpeza do lugar. E ele diz assim, olha, eu gosto dessa frase, a minha casa será chamada casa de oração. Ele diz, esse lugar é separado para casa de oração. Não é para comércio, não é para porcaria. Esse lugar é separado para a glória do meu Pai. E ele está dizendo isso, meu irmão, do meu corpo e do teu corpo agora. A partir do momento que você deixou Jesus entrar e ele começou essa limpeza, ele está dizendo para mim e para você, olha, o teu corpo agora é para a glória do meu Pai. É um lugar de oração. É um lugar em que tem que haver coisa boa. É um lugar que tem que estar limpo. É um lugar que tem que estar consertado. Não é um lugar que você leva de qualquer jeito, cheio de sujeira. E a minha pergunta hoje para você é como é que está o teu coração? O que é que tem no teu coração? Eu li um texto agora há pouco que diz o seguinte, Jesus falando, que o homem bom tira do seu tesouro, do seu coração, duas coisas. O homem mau tira do seu mau tesouro, do seu mau coração, coisas ruins.
E aí ele termina dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que tem saído pelos teus lábios? Quais são as tuas declarações ultimamente? É de derrota? É de incerteza? É de falta de fé? É de amargura? É de vingança? O que é que tem no teu coração? Quando você se refere a uma pessoa, o que é que você fala dela? Quais são as suas palavras em relação àquela pessoa? Pensa nisso. Estamos falando de um templo onde o Espírito Santo habita, onde o Senhor habita, e aonde o Senhor começou uma limpeza. E essa limpeza só vai acontecer se você permitir. Se você permitir. Porque se você não permitir, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer para Jesus, sai da minha vida. Você vai fazer exatamente como o povo de Gadara. Porque o povo de Gadara vivia com aquele endemoniado muitos anos pelas ruas da cidade. Aquele endemoniado já era uma figura pública da cidade. Mas um dia Jesus chegou lá e libertou aquele homem. E parece que para eles aquilo não fez diferença nenhuma. Eles deveriam dar glória a Deus. Deviam erguer a mão para o céu. Agora eles não tinham mais um endemoniado. Eles já não tinham essa figura que se cortava e vivia nos cemitérios comendo cadáver. Não tinha mais isso. Havia um homem liberto. Pelo contrário. Eles mandam que Jesus fosse embora da sua cidade. Não queremos o Senhor aqui. Porque Jesus resolveu limpar aquela cidade. Porque Jesus resolveu libertar aquela cidade da sua opressão. Se você não permitir que Jesus faça essa limpeza na tua vida, então você vai estar também, como os gadarenos, ou como os samaritanos, ou como os de Nazaré, expulsando Jesus da sua vida. Mandando ele embora. Dizendo para ele, olha, não queremos o Senhor aqui. O Senhor começou a mexer em coisas que não devia. Porque Jesus vai mexer. Vai mexer na comissão dos sacerdotes aqui no templo. Vai mexer aqui na comissão dos cambistas, que era um negócio muito rentoso. Vai mexer aqui na venda dos animais, que era um negócio que dava muito dinheiro. Vai mexer com gente poderosa. Vai mexer. Jesus vai começar a mexer no teu coração, mano. Naquilo que você mais ama. Naquilo que você mais tem mais valor para você. É nisso que Jesus vai começar a mexer. É por aí que começa a limpeza na sua vida. É naquilo que você coloca mais amor, mais devoção, mais idolatria. É aí que o Senhor vai começar a limpeza. Mas interessante que depois da limpeza, essa faxina geral de Jesus no templo, depois que ele faz, manda todo mundo embora, limpa aquele lugar. Só minha casa será chamada casa de oração. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Olha o que ele faz em seguida. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Depois da limpeza, vem a cura. Depois da limpeza, vem a libertação. Pastor, não pode ser o contrário? Não. Primeiro vem a limpeza, depois vem a cura e a libertação. Primeiro Jesus tira tudo que está errado, depois ele começa a curar. Ele vai começar a curar o teu coração, curar a tua alma. Quanta coisa nós precisamos ser curados, quantas feridas há em nós não cicatrizadas que Jesus quer curar. Que Jesus quer passar um remédio e acabar com esse sofrimento. Amarguras antigas, sofrimentos antigos, mágoas, coisas, mano, de 5, 10, 20, 30 anos que a gente não esquece. Desejo de vingança por coisas que aconteceram lá atrás, muito lá atrás, que a gente espera ainda que Deus vingue, ou a gente mesmo espera a vingança acontecer, a gente espera o mal chegar na vida daquela pessoa para dizer aí, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou.
quantas feridas ainda estão abertas e precisam ser curadas pelo Senhor. E uma das coisas que Jesus vem fazer, um dos ministérios de Jesus, além da pregação, além do ensino, era o ministério de cura. E depois que ele faz a limpeza no templo, então ele vem a ele os cegos, vem a ele os coxos e eles curam. Gente que não enxerga, agora passa a enxergar. Gente que não andava, ou andava muito mal, agora passa a andar. E outras pessoas vieram também. Os leprosos também vieram. E vieram várias pessoas. Leprosos talvez não, porque eles eram impedidos de chegar ao templo. Mas talvez outras doenças chegaram a Jesus. E ele os cura. E ele coloca a sua mão. E ele abençoa. E ele liberta. E as pessoas vão para casa curadas. É isso que Jesus faz quando nós permitimos que ele entre. Nós permitimos que ele limpe. Então ele vem e nos cura. Nos cura de tudo. Nos liberta de tudo. E uma das maiores libertações que Deus quer fazer em nós é nos libertar de nós mesmos. Como assim, pastor? Às vezes o maior problema na nossa vida, meu irmão, é eu e você. Somos nós. Às vezes somos nós que atrapalhamos o mover de Deus. Somos nós que atrapalhamos os milagres de Deus na nossa vida. Somos nós que atrapalhamos o crescimento que Deus tem para dar a nós. Somos nós que impedimos o agir de Deus. E às vezes Deus quer nos libertar de nós. Deus quer chegar para mim e para você e dizer, fica de lado, me deixa trabalhar, me deixa fazer o que eu sei fazer, me deixa fazer o que eu vim fazer na sua vida. Não me atrapalha. Você não me atrapalhando, você está me ajudando muito. Você não me atrapalhando, você já está ajudando muito. Não seja um empecilho no agir de Deus na sua vida. Não seja, meu irmão. Não seja aquele que impede o agir de Deus. Seja aquele que diz, Senhor, cura-me, lava-me, transforma-me, muda o meu coração. Seja aquele que tem anseio e desejo por mudança e transformação. Seja aquele homem, aquela mulher que confie plenamente no poder e no agir de Deus, sabendo que tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida é para o meu bem. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. E essa limpeza aqui de Deus, que é dolorida, não vou dizer para você que é tranquila, não. Deus não é Deus, meu irmão, de passar um paninho úmido. Pode ter certeza disso. Deus não vai passar um paninho úmido na sua vida. Deus vai fazer uma limpeza pesada. Vai pegar lá um veja desengordurante, vai pegar lá até um solopã ou um negócio, mas vai fazer uma limpeza pesada. Vai tirar crostas de gordura acumulada há muitos anos. Crostas de pecado acumulada há muito tempo. Crostas de amargura que está lá há muitos anos. Ele vai limpar. Vai te curar. Vai te abençoar. Porque Deus veio para fazer isso. A Bíblia diz que Deus veio libertar. A Bíblia diz que Jesus veio salvar. Deus veio buscar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que as nossas vestes são lavadas pelo precioso sangue de Jesus. E elas ficam mais alvas do que a neve. É essa a limpeza que Jesus vai fazer. É isso que Jesus está começando, talvez na sua vida. Ou talvez você permita que ele entre hoje na sua vida. Deixa ele entrar. Convide para entrar na sua vida. Diga a ele, Senhor, a porta está aberta, a casa é sua, e o Senhor faz o que tem que fazer. Estou aqui, pronto para receber a tua limpeza, pronto para tirar os cambistas da minha vida, pronto para tirar os comércios ilegais da minha vida, pronto para tirar as pombas e tudo que tem na minha vida, como tinha aqui no templo, pronto para a limpeza. Mas eu também quero a cura do Senhor na minha vida. Quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me faça enxergar aquilo que eu ainda não enxergo. O Senhor curou os cegos aqui. Que o Senhor me faça caminhar por veredas justas e retas, porque eu tenho sido manco, coxo, e tenho caminhado por caminhos que não são os teus. Me ajude. É isso que Deus está esperando de você hoje.
que você deixe Ele trabalhar na sua vida. Hoje é domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entrada de Jesus no templo, cura de Jesus no templo. Mas se você não quiser, se você não permitir que Ele faça isso, olha o que acontece. Capítulo 24 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, lá nós falamos que Ele entrou no templo. Aqui nós estamos dizendo que Jesus saiu do templo. Ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Falaram para Jesus, olha que pedras maravilhosas, olha que teto bonito, olha que telhado chique, olha isso, olha aquilo. E começaram a mostrar a Jesus as belezas daquele templo. E a resposta de Jesus é: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus sai do templo, o templo não permanece em pé. O templo não se sustenta, meu irmão, sem Jesus. Um templo sem Jesus, ele não se sustenta. O templo da tua vida não se sustenta sem a presença de Deus. Se Jesus sair, se você permitir que ele vá embora, se você deixar que ele vá embora, se você o mandar embora, o teu templo desmorona, não fica pedra sobre pedra. Quem sustenta a sua vida é só o Senhor Jesus, mais ninguém. Se você não permitir que ele limpe, se você não permitir que ele cure, se você pedir a ele, não quero, não deixo, ele não vai permanecer. Ele vai embora. Ele não vai ficar lá simplesmente naquele quartinho que nós falamos no começo. Não. Ou ele entra e limpa e cura, ou ele vai embora. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas se ele sair, não fica pedra sobre pedra. Se o templo ficar vazio, ele vai desmoronar. É o que Jesus está dizendo. Não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Se você vê isso aqui, é uma profecia, na verdade. Alguns anos, mais ou menos 30 anos depois, 35 anos depois dessa palavra, esse templo é totalmente destruído e não fica pedra sobre pedra. Não resta nada. Não sobrou uma pedra no lugar desse templo, a não ser o muro das lamentações, que era a base do templo. O templo inteirinho foi destruído. Um templo sem Jesus não se sustém, não se sustenta. Só recapitulando. Jesus entra, é bem recebido, mas quando é bem recebido, ele entra para fazer limpeza, para transformar, para mudar, para tirar o que é ruim e colocar coisas boas. Pegar uma vida desgraçada, aqui no bom sentido, desgraçada não é um palavrão, meu irmão, mas é uma vida sem a graça de Deus. Tá? Quando nós falamos que um campo é desgramado, é um campo sem grama. Uma vida desgraçada é uma vida sem graça, sem a graça de Deus. Uma vida desgraçada, Deus pega e transforma essa vida numa vida cheia de graça. Onde não havia alegria, Deus coloca alegria. Onde não havia paz, Deus coloca paz. Onde não tinha esperança, Deus coloca esperança. Onde não havia amor, Deus coloca amor. É isso que Jesus vem para fazer. Ele vem para encher, ele vem para transformar, ele vem para mudar. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É isso que Jesus vem fazer. João capítulo 10, versículo 10. É isso que ele vem fazer. Só que para ele fazer isso, eu tenho que primeiro convidá-lo e deixar ele fazer o que tem que fazer. Não adianta eu só convidá-lo. Preciso convidá-lo e deixar ele trabalhar na minha vida. Então ele vai trabalhar, ele vai limpar, ele vai purificar, ele vai curar. Ele vai fazer uma obra geral na minha e na sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, basta que hoje você convide o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Você pode fazer isso nessa hora, nesse momento. Basta você dizer a Ele: Senhor Jesus, quero que o Senhor venha na minha vida e entre no meu coração, perdoa os meus pecados. Seja o Senhor da minha vida. Prometo que não vou atrapalhar a sua obra. Prometo que vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Simples assim. Pastor, mas não precisa nada assim super espiritual, não.
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É isso que você precisa para ser salvo. Confessar Jesus ou dizer, Senhor, eu creio na tua morte na cruz, eu creio na tua ressurreição, e eu quero que o Senhor, a partir desse momento, seja o Senhor da minha vida. Só isso. E a partir desse momento, você deixar de trabalhar. Você não impedir. E Ele realmente vai fazer uma limpeza que vai doer um pouco, mas vai valer a pena. Vai compensar o que Ele tem para fazer na sua vida. Depois de algum tempo, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena deixar Jesus entrar, valeu a pena deixar Ele trabalhar na minha vida. Amém? Essa palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite, eu quero orar com você, quero orar para Deus abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Nós estamos num tempo muito difícil agora, passando dias assim, muito difíceis. Dias de reclusão, dias de quarentena, algumas cidades em lockdown. Estamos assim, numa situação muito difícil, dias de incerteza. Mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa, meu irmão. Deus não te abandonou. Deus continua tomando conta de você. Deus continua tomando conta das suas coisas, dos seus, da sua casa. Tenha certeza disso. Nunca duvide disso. O Senhor é o Deus que cuida. Amém? Feche teus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, nós nessa hora invocamos o santo nome do Senhor. Nesse lugar, sobre as vidas, Deus, que estão assistindo esse vídeo, sobre esse meu irmão, essa minha irmã, essa senhora, esse senhor, esse jovem, essa criança. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir agora, Deus, que essa palavra pregada, Deus, aqui da tua palavra, ela se transforme nessa noite, Deus, em vida. Ela se transforme através do teu Espírito, Deus, em flecha que acerta o coração, acerta o alvo. Porque o alvo nosso, Deus, é o coração. O Senhor quer falar o nosso coração. O Senhor não quer falar somente a nossa mente. O Senhor não quer que a gente só entenda a tua palavra. Mas o Senhor quer que a gente creia na tua palavra. E mais do que isso, o Senhor quer que a gente pratique a tua palavra. Então, o teu propósito nessa noite é que a tua palavra acerte o alvo do nosso coração. Que essa palavra, Deus, possa, em nome de Jesus, modificar a vida de todos quanto a ouviram. Que cada um que ouviu essa palavra, Deus, que ainda não tem Jesus, que nessa noite possa convidá-lo para ser o Senhor da sua vida, numa simples oração. Dizendo apenas, Senhor Jesus, entra na minha vida, ser o Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, e me limpa, e me purifica. Uma oração muito simples. Que aquele que já tem o Senhor como Salvador, mas que ainda não tem permitido a limpeza do Senhor totalmente, aquele que tem atrapalhado a obra da limpeza, que às vezes não tem recebido a cura porque a limpeza não foi feita, que esse também, nessa noite, permita que o Senhor entre e mude, transforme, tire tudo aquilo de ruim que é na vida, no coração, na alma, os vícios. E às vezes não é só o cigarro, a bebida ou a droga, mas muitos outros vícios, Deus, que nós temos. Muitos outros que precisam ser, também precisam de libertação. Pai, queremos te pedir também em nome de Jesus, por esse tempo difícil, Deus, que o mundo está atravessando. Não é só a cidade de Campinas, ou o estado de São Paulo, ou o Brasil, mas o mundo inteiro tem atravessado dias difíceis, Deus. Em que o homem não tem mais certeza de nada. Mas que bom que nós podemos ter certeza de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nossa confiança não está nos nossos governantes, porque eles também não sabem o caminho, Deus. Estão bem perdidos no que estão fazendo. Cada dia eles fazem uma coisa, cada dia eles agem de uma maneira. Não sei se estão acertando ou errando, Deus. Não cabe a nós decidir isso, mas de uma coisa nós temos certeza. O Senhor não erra. O Senhor sabe todas as coisas. Por isso, Pai, que a nossa confiança não está posta nos governantes, mas está posta no Senhor. No Senhor dos Exércitos. No Filho de Deus. Aquele que sabe todas as coisas.
aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece inclusive o futuro. Pai, nessa noite eu coloco todas as famílias, Deus, que estão assistindo esse vídeo, pedindo em nome de Jesus uma bênção especial para cada um, para cada família, para cada membro da família, pedindo, Deus, uma bênção de cura para aqueles que estão doentes, seja a doença que for, nós pedimos uma bênção de cura nessa noite, que aquele remédio, Deus, que só o Senhor tem, chamado bálsamo de Gileade, passe, Deus, sobre essas pessoas e elas sejam curadas, ainda que seja do Covid, ainda que seja, Deus, aqueles que estão lá na UTI entubados. O Senhor pode entrar lá, o Senhor pode visitar, e o Senhor pode, Deus, reverter esse quadro para a glória do Teu nome, Deus. Pedimos uma bênção também de provisão. Muita gente tem tido falta, Deus, de comida, falta, Deus, de dinheiro para pagar as contas, talvez falta de trabalho. Pedimos ao Senhor que o Senhor entre também, Deus, com uma palavra de provisão, Deus, uma bênção de provisão, que a provisão chegue ali, Deus, de uma maneira sobrenatural nessas casas, Deus, para que essas pessoas recebam também do Senhor, Deus, uma bênção material, para que possam, em nome de Jesus, Pai, ali sanar suas dificuldades. Pedimos uma bênção também, Deus, nos relacionamentos, famílias, Deus, desestruturadas, que estão precisando, Deus, da ajuda do Senhor, marido, esposa, pais, filhos, Deus, que não estão se entendendo. Entra ali, Deus, coloca paz nessa família, entendimento, amor, respeito. Que as famílias possam, em nome de Jesus, Pai, ser mais unidas, principalmente nesse momento, Pai. Enfim, nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos em nome de Jesus que o Senhor, Pai, abençoe abundantemente, com toda a sorte de bênção, cada um, Deus, que está assistindo, que vai assistir esse vídeo. Nós oramos, nós agradecemos, nós já, Pai, agradecemos os milagres que o Senhor vai fazer, já antecipadamente, porque nós cremos, Deus, no Teu poder, cremos que o Senhor é um Deus que faz milagres, um Deus que realiza obras maravilhosas, Deus. Então nós já agradecemos com antecedência tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida, Deus, na nossa vida, na vida do irmão, na vida da irmã, na vida daquele que tem assistido esse vídeo. Pai, nós oramos e nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Que Deus possa ter falado ao seu coração. E eu tenho certeza que Ele falou. Basta agora você dar ouvido ao que você ouviu, colocar no coração, crer e pôr em prática. Amém? Deus te abençoe. Logo, logo a gente está de volta com outro vídeo. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.